Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o que era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movidos pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, diante da realidade da liturgia da palavra de hoje, principalmente a partir da leitura do Evangelho, da proclamação do Evangelho, nós podemos perceber a alegria de um homem que contemplou o menino Deus, o que era antes verbo, e se fez carne e habitou entre nós, onde Deus se fez solidário conosco na nossa condição humana, sem deixar de ser Deus. As duas naturezas de Cristo, homem e Deus. Simeão, ele esperava esse grande dia e com júbilo ao contemplar aquele menino, ali nas suas palavras ele expressa com emoção, porque a salvação chegou até nós. Mas por outro lado, o que nós podemos notar, diante da realidade da liturgia da palavra de hoje, é que o caminho de Deus, ou seja, o caminho para conhecer a Deus e permanecer em Deus, é um caminho de sim e não. Sim, sim, não, não. Diante da negativa do não, nós somos chamados a dizer não ao pecado, a dizer não às falsas ideologias do mundo e até mesmo aquilo que hoje nos manipula em relação, até mesmo, ou seja,
aquilo que nos manipula diante de realidades políticas, sociais, culturais. Porque veja a degeneração da cultura atual. Veja como que a cultura está sendo destruída. Já vem há anos, a partir da música, a partir da arte, a partir de ideologias, seja ideologias comunistas ou socialistas, seja através de ideologias de gênero, que até o Vaticano II teve que escrever um documento para os pais e professores sobre o mal da ideologia de gênero. Depois você pode ir lá consultar o documento do Vaticano sobre a ideologia de gênero nas escolas, nos estudos, porque são preocupações atuais. E sem falar a realidade de que nós estamos sendo manipulados através dos meios de comunicação, sejam as redes sociais, ou seja, os meios de comunicação que nós temos por aí, rádios, internet, TV e tantas outras realidades. E com essa manipulação dos algoritmos que determina o que é verdade e o que é mentira, porque aquilo que se hoje acredita que é mentira, muitas vezes é algo real, porque as próprias redes sociais têm lá os seus algoritmos que determinam o que é verdade e o que é mentira, e a partir de um comandozinho, uma verdade pode ser tida como mentira e uma mentira pode ser tida como uma verdade. Então, o caminho para permanecer em Deus é um caminho de não ao pecado, não a essas realidades, e um caminho de sim a Deus. O caminho de sim, o caminho positivo do sim, é o caminho onde nós somos chamados a guardarmos os mandamentos de Deus, e especialmente o do amor de Deus. O Novo Testamento não veio para substituir o Antigo, mas sim para dar um novo sentido. Tanto é que, diante de algumas linhas teológicas, nós trabalhamos não como o Antigo ou Novo, mas como o primeiro e o segundo, porque existe uma continuidade na ação de Deus pela salvação do ser humano. Assim como Jesus dá um novo sentido aos mandamentos, a igreja assume a sua doutrina, ou seja, o alicerce da doutrina da Igreja Católica são os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, tanto o Antigo quanto o Novo. E Jesus nos ensina a amar e a servir. Porque o caminho do sim a Deus, exige de nós a renúncia das coisas que nos afastam da graça de Deus. Nas realidades de redes sociais, de egoísmo, de orgulho, de individualismo, de tantas outras coisas. E das heresias. E hoje, mais do que nunca, elas estão presentes ao nosso redor. Sejam nas igrejas protestantes, ou seja, até mesmo diante de algumas realidades de pessoas que se determinam sede-vagantistas. E cuidado! Porque aquele que não acolhe o Santo Padre, o Papa e o magistério atual da Igreja estão excomungados. Porque não aceitam o magistério da Igreja. São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, vai nos dizer sobre o nosso amor a Deus. E quando ele vai falar sobre esta realidade do amor a Deus, ele também nos ensina que o Papa
Se você goste ou não, ele é o vigário de Cristo, o representante de Deus. E São José Maria Escrivá vai nos ensinar que nosso amor precisa estar em Deus, Jesus, que é Deus, a Maria, sua mãe, a São José e depois ao Papa. E este amor precisa nos levar a rezar pelo Santo Padre, pelo magistério, pelos bispos e pelos padres. Porque quando eu começo a olhar somente para a miséria humana, é certo que eu estou colocando um espelho na minha frente. E por isso, o caminho positivo do sim exige de nós esta perseverança no amor de Deus e na vivência dos mandamentos que Ele nos deixou, assim como a vivência da doutrina, conhecer, estudar, para não cair no erro. O conhecimento de Deus comporta, pois exigências de vida que nos levam à vida eterna, exigências que nos obrigam a cumpri-lo, assim como as exigências do nosso batismo, que é viver este mandamento, viver o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao contrário da gnose, a primeira heresia nos primeiros séculos, que ainda existe hoje, e estão no coração de muitos fiéis. Veja a gnose, filosofia religiosa popular do tempo de Jesus, que apenas exigia a libertação do mundo visível, opondo-se à doutrina verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, onde os gnósticos excluíam o pecado e a existência de qualquer moral. Então se podia viver de qualquer forma. Alguma coincidência com os dias de hoje? Então a gnose ainda está por detrás de muitas teorias filosóficas. Porque quando se diz que não existe pecado, quando não se existe moral, nós estamos negando a verdade da fé. E São João hoje afirma que o verdadeiro conhecimento de Deus deve ser autenticado pela observância dos mandamentos. De fato, quem guardar a sua palavra vai experimentar de forma profunda o amor esponsal de Deus para conosco. E aquele que experimenta de fato o amor esponsal de Deus é logo levado pela ação do Espírito Santo ao amor ao próximo. Porque Jesus mesmo nos ensina este amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Ele mesmo se fez amor para conosco, para com os necessitados, e ao mesmo tempo se colocou a serviço dos pequeninos, nos ensinando o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da fidelidade. E este mandamento do amor, ao mesmo tempo que ele é novo, ele também é antigo. Novo porque gera a vida nova, a partir da experiência do amor esponsal. A partir da graça do batismo no Espírito Santo, ele se torna novo. Gera vida nova e deve sempre redescobrir-se antigo. Por quê? Porque foi ensinado desde o início do anúncio cristão. E por isso o verdadeiro critério de discernimento do Espírito de Deus é o amor fraterno, o perdão, a misericórdia, a reconciliação, mas também o amor que nos leva a exercer a caridade, a distribuir
não é conforme a necessidade dos outros, ou seja, contribuir com aqueles que não têm nada, ajudar, ensinar. E o maior ato de caridade que nós podemos exercer para com a humanidade é o testemunho deste amor para com o próximo, ou seja, do amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, porque ninguém pode estar na luz de Deus se odiar o seu irmão. Para finalizar e resumindo esta última parte, se você que busca a confissão, se você que deseja o perdão de Deus e não é capaz de perdoar o seu irmão, você não é digno do perdão e da misericórdia de Deus. Porque aquele que não é capaz de perdoar, não será capaz de experimentar o amor esponsal de Deus, não será capaz de experimentar a graça santificante em sua vida. Por isso nós devemos entender, tanto o primeiro testamento quanto o segundo, um complementa o outro, um é a realização do outro, assim como o tempo da igreja, que é a realização das promessas de Cristo, assim como a igreja vive o anúncio da verdade, nós como membros, como fiéis, somos chamados a conhecer as nossas obrigações para não ficar falando besteira aí nas redes sociais. E cá para nós, diante do advento das redes sociais, diante da realidade que nós vivemos, o demônio tem agido na vida das pessoas através do ódio, através das divisões, através das discussões, porque eu penso assim, eu ajo assim, porque você não tem o direito disso, você não tem o direito daquilo. Quem não é capaz de experimentar, ou seja, quem não é capaz de amar e perdoar o próximo, não é digno da misericórdia de Deus. Porque é aquilo que nós rezamos no Pai Nosso todos os dias. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então pense muito bem. Neste tempo das oitavas, nesse tempo natalino que nós estamos vivendo, as oitavas de Natal, nós somos chamados à reconciliação. Vivamos como Jesus viveu, amando como Jesus amou, servindo como Jesus serviu, e assim nós iremos construir um mundo novo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.